assistente social voltado para a educação popular, que é aquela educação não formal, não só dentro da sala de aula, aquela educação, né, entre os muros da escola. E aí a classe trabalhadora amplia-se o acesso à escola, né? Então, e aí vem os programas sociais, que são o programa Poupança Jovem, que nós temos hoje no governo de Minas, os programas Poupança Pro-Jovem, Programa Mais Educação. E aí, esse é o momento que também tem uma equipe multidisciplinar, né? Não só assistentes sociais, nós temos psicólogos, educadores sociais, pedagogos e outras licenciaturas também, que venha atuar nesses programas sociais, e aí nós temos também, né, assistentes sociais nessa atuação. E aí vem, né, na construção, na ampliação das políticas sociais, e aí surge, né, aí tem os CRAS, os CREAS, né, que nós temos também assistentes sociais junto com psicólogos, que faz muito bem, o Celso colocou ali, a gente faz, né, esse diálogo, né, entre as escolas, né, os CRAS está localizado naquela certa região que vai dialogar entre a escola. Então, é mais um espaço do assistente social, né, nos momentos atuais, né, na educação. Um outro espaço também, ainda muito grande, ainda são as escolas confessionais. As escolas confessionais, nós temos ainda muito, em qual eu trabalho, também tem um histórico de trabalho numa rede de ensino privado, que nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo de discussão, somos em torno de 92 assistentes sociais, assim, que eu conheço, nesse grupo de discussão, em Minas Gerais, que atua em redes privadas de ensino. Mas qual é a focalização, né? É fiscalizar a pobreza, né? Trabalha com o processo, né, de processo socioeconômico, né, uma escola privada que dá abertura, né, para alunos carentes ter acesso ao ensino de maior qualidade. E aí contrata-se uma assistente social para fazer a análise socioeconômica, porém que naquele espaço, né, ainda o entendimento, né, do que o assistente social pode contribuir dentro desse espaço escolar. E aí, muito menos, até as próprias assistentes sociais desconhecem também, confesso, e os outros, e os gestores também daquele espaço, os outros profissionais também desconhecem. E aí, acaba-se que limita a atuação do assistente social, que está ali só para ficar fiscalizando a pobreza, né? Ah, o aluno bolsista daquela escola está andando com tênis de marca, com celular tal, né? E aí acaba que chega somente essas denúncias. E aí cabe, né, nós, assistentes sociais, naquele espaço, ampliar, né, o nosso fazer profissional. E aí, a articulação com os demais outros profissionais, né, com a comunidade acadêmica, com a comunidade fora também da escola, e assim se vai. Né? Voltando, né, ao conjunto CEPES-CRES, depois desse processo, né, passei rapidamente, né, só histórico, né, de alguns momentos, né, da política que o assistente social aparece na educação, o conjunto CEPES-CRES, na década de 90, após o momento de ruptura com o conservadorismo, né, da categoria, ele passa a se mobilizar, né, esse debate dos assistentes sociais no espaço. E também participar de repensar também sobre a política de educação, né? Nós, assistentes sociais, existe assim, historicamente, assim, diante da sociedade, tem um entendimento que nós temos uma atuação, mesmo porque é o maior campo de contratação na assistência social, no judiciário, na saúde, né? Mas nós somos uns profissionais assim, que atuamos em todas as políticas sociais, né? Então, vamos agora, né, diante desse momento, nós passamos a pensar qual que é a atuação do assistente social na educação, né? Pensando que a educação é uma política ainda bastante engessada, né? E bastante ainda conservadora, né, diante do nosso país que ainda vivemos, né? E ainda, diante disso, do Plano Nacional de Educação, que é a qual chegou o primeiro modelo e ainda teve a desconstrução, né, de outras bandeiras de luta, que é sobre a questão de gênero, né, que foi totalmente retirada. Então, é uma política ainda bastante conservadora. E aí a gente passa a pensar e como que nós podemos construir, né, no debate dessa política, tá?
E aí, um breve histórico da Comissão de Serviço Social na Educação. A categoria, então, né, repensando, né, sobre essa atuação, nosso 35º Encontro Nacional do Conjunto, né, nós aí construímos o nosso GT Nacional de Serviço Social na Educação. Tá? Em 2006, esse GT foi reativado, que antes ele estava se discutindo, mas ainda estava caminhando lentamente, né, ainda em passos pequenos, pensando assim até, né, na época, né, junto na construção da PL. E aí, em 2006, no nosso encontro, né, nacional, a gente vamos reativar esse GT. E aí, em 2007, ele é efetivamente, né, construído o GT para se pensar sobre a atuação do assistente social nesse espaço, nessa política, aliás. E aí tem assim, né, toda a mudança das gestões dos CRES, e aí troca todos os participantes desses GTs. E aí tem novas pessoas a compor esse GT. Tá? E aí, uma das deliberações do nosso conjunto é para que cada região construa um GT de serviço social na educação e em cada estado dar-se puxar essa discussão. Em 2011, né, na gestão passada, eu já estou as duas gestões do CRES aqui em Minas Gerais. Na gestão antiga, nós constitui o GT. Na época eu estava na coordenação do GT, hoje eu estou na coordenação de junto, e a gente constrói o GT diante da deliberação do conjunto. E aí o conjunto faz o seguinte, ele diz o seguinte, olha, todos os CRES de Minas terá que construir o GT de Serviço Social na educação, para que produza-se, esse GT vai ter que ser um fruto, tá? Nós vamos fazer uma construção coletiva de subsídios, né? Uma brochura para a atuação do assistente social na educação, tá? Na política. Então, cada CRES deverá, né, fazer um seminário, fazer uma pesquisa, né, no seu estado, né, aonde que estão esses assistentes sociais na política de educação, como que eles estão atuando, se existem PL, se existem leis já efetivadas, e aí foi essa deliberação. E aí nós aqui de Minas, em 2011, constituímos o GT, em 2012 nós realizamos o primeiro seminário, primeiro até então único ainda, Seminário Estadual de Serviço Social na Educação. O interessante é que nesse seminário, a gente, como no processo de inscrição, nós colocamos no questionário, a gente gostaria, na nossa pesquisa, onde que aquele profissional estava atuando, com política de educação. E aí a gente teve literalmente a certeza, né? Nós temos assim, a grande maioria, né, de profissionais que colocaram lá, que atuam na política de educação, mas estão vinculados a outras políticas, principalmente da política de assistência, literalmente da política de assistência social, né, que é lá dentro do CRAS. Então, dentro do CRAS tem um profissional lá, né, entre vários outros assistentes sociais e outros profissionais de outras categorias, mas tem aquele que é o responsável, né, pelaquela região, por algumas escolas que vai acompanhando aquele aluno naquele espaço. Tá? A grande maioria das nossas inscrições eram profissionais oriundos, né, que trabalham, que atuam em CRAS e que têm a sua atuação, né, dialogando com a política de educação. E outros profissionais que atuam na rede privada, nas escolas confessionais, com processos seletivos de bolsa e etc. E aí descobrimos o quê? Né? Que alguns municípios, né, de Minas Gerais, né, de âmbito, né, dentro da sua autonomia, construiu, né, as suas PLs também. Tá? Pode passar. E aí, os projetos, né, e aí nós descobrimos que nós temos hoje Juiz de Fora, Viçosa. Nós temos Juiz de Fora, Viçosa, já com a lei, né, já com uma lei já não efetivada, mas já aprovada já no município, onde que trata do assistente social no espaço escolar. Tá? Porém, que existe a dificuldade de efetivação. Né? Como o Celso mesmo disse, ali existe o problema de recurso financeiro, como que vai pagar esse profissional, né? A renda da educação é, né, uma renda limitada. Vou dialogar então com a assistência, aí vai vir esse recurso tirado. Não. Então, o que acontece? Acaba que essas PLs, né, que eu venho acompanhando, né, algumas já em construção,
posso citar em Montes Claros. O que acontece? Aí o vereador, né, constrói a PL, porém que ele vem dialogar com a política de assistência social, tá? E aí o que acontece? Né? Diante eu não tenho recurso, né, então aí eu vou dialogar com a assistência. Porém, que no processo de efetivação, né, a estratégica, né, do próprio gestor, né, dono da pasta, né, do município, ele falou assim, ó, então eu vou pegar o profissional que está lá no CRAS, né, que já trabalha na assistência social, para fazer esse acompanhamento na escola. E aí, diante disso, nós temos alguns projetos de lei de âmbito municipal já em construção e já alguns já aprovados, porém não efetivados. De âmbito estadual, em 2007, nós temos a lei, né, 16683, que é até do deputado André Quintão, que fala sobre acompanhamento social na educação. Tá? É uma lei estadual. Na época, quando ela estava em discussão, eu ainda era estudante de serviço social, eu me lembro que a gente até participou de uma audiência pública que teve, que se tratava, que a nomenclatura era o assistente social, né, na educação. Porém, que diante de todos os acordos políticos, né, mudou-se para acompanhamento social na educação. Hoje, né, o CRES está até movimentando um abaixo-assinado eletrônico, que é justamente para a efetivação dessa legislação, dessa lei, né, de âmbito estadual. Porém, que em alguns outros momentos, com alguns diálogos que nós já fizemos, né, junto com o governo estadual, eles nos contam o seguinte: a lei já é efetivada através de programas sociais, programas de governo que já acontecem no Estado. Aí nós perguntamos como? O programa Poupança Jovem, o programa Pro Jovem, nós temos hoje até aquele professor, né, professor mediador, né, que vai na casa. Então, não necessariamente pode ser o assistente social, né, que esteja fazendo esse acompanhamento social. É um acompanhamento interdisciplinar. Eu, pessoalmente, logo quando eu formei, em 2008, eu atuei no programa Poupança Jovem, né, no município de Ibirité, que é um programa de governo. E nesse programa nós tínhamos uma equipe interdisciplinar. E era justamente acompanhar os alunos do ensino médio que, né, através de oficinas, atividades, né, que trabalhavam diversos temas sobre participação social, cidadania, meio ambiente, gênero, etc. E aí a gente acompanhava, né, esses alunos, né, o programa, aliás, ele acompanha, né, esses alunos, aqueles que estão com alto índice de evasão escolar, né, e aí, né, tem toda a equipe junto com psicólogos e outros profissionais, pedagogos, e aí que vai na casa do estudante, tem todo aquele acompanhamento para diminuir a evasão escolar. E aí outros programas que tem. Tá? E aí nós temos essa legislação de âmbito estadual. Essa legislação, nas nossas andanças da Comissão de Serviço Social na Educação do CRES, ela acabou-se que ela virou até um pouco assim, de referência para a discussão da categoria de âmbito assim, nacional. E aí eu chegava em alguns outros espaços, né, e eles perguntavam, e aí, Minas Gerais já tem a lei, como que está acontecendo? Eu falei assim, olha, não está acontecendo, ela é uma lei de acompanhamento social, então ela está interdisciplinada com outras políticas. Então, o GT, né, passa a acompanhar esses projetos de leis e essa legislação estadual. Porém, que em outro momento, o GT, né, a gente entende que GT é um grupo de trabalho que tem início, meio e fim. O GT passa a ser comissão, que está até hoje, né? E aí, como eu disse, né, essa discussão da política ainda está um pouco em passos curtos ainda para a categoria nessa discussão. O objetivo do conjunto CEPES-CRES é para que a gente ampliasse essa discussão de âmbito nacional, e aí aí a orientação, né, a discussão do serviço social de educação nas regiões, e diante disso nós tivemos o Encontro Nacional de Serviço Social na Educação, tá? Certo.
diante desse todo esse movimento que nós tivemos em 2011, 2012, surgiu, né, uma brochura, que são os subsídios para o debate sobre serviço social na educação. Foi uma construção coletiva, né, a partir dos seminários regionais e de todo o material que cada creche, cada região produziu, encaminhou para o conjunto, para o CEPES, e aí tornou-se essa brochura. É um documento, né, a qual ele vem dar subsídios, né, para a atuação das assistentes sociais, né, na política de educação, diante de alguns espaços que nós já vimos que já tinha, né, já estava perpassando. Nós temos hoje em São Paulo o maior estado que tem maiores municípios com leis, né, e no município de Limeira, inclusive já foi efetivada. Inclusive a própria secretária municipal de educação é uma assistente social, que foi até diretora do CRES de São Paulo. Ela ajudou na própria efetivação da legislação de âmbito municipal. E aí, então, nós temos essa brochura, né? Diante disso, nós fizemos um levantamento, né, de produções teóricas acerca das temáticas também, porque ainda é crua, tá? Para a nossa categoria, né, assistentes sociais, documentos, produções teóricas, livros, são poucos ainda que possa enriquecer o nosso conhecimento sobre isso. Então, diante disso, foi aonde que teve essa mobilização para ampliar esse debate. E aí, incentivar a criação continuada, né, de núcleos e GTs sobre serviço social na educação, junto ao CRES, estimulando a sistematização de experiências. Nós temos hoje em Viçosa um núcleo temático que discute, que inclusive esse núcleo já está até participando da construção do Plano Municipal de Educação. E aí, diante disso também, nós temos, né, a PL, né, que ela vem lá de 2000 caminhando. O CEPES, né, logo com a gestão da Sâmia, ele aproxima dessa discussão junto com o Conselho Federal de Psicologia e passa a acompanhar a tramitação dessa PL, né? E aí nós tivemos, né, esse ano, né, o avanço na aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É uma questão, como a Débora e o Celso mesmo disse, complexa para sua efetivação, né, no momento econômico, né, que nós estamos vivendo no país, né, momento de contenção de gastos públicos, né, e aí já se pensa, né, como o Celso colocou ali, bem claro, ele deixou, como que será o recurso, né, para a remuneração desses novos profissionais da política de educação. Nós temos as caixinhas fechadas já, né, para pagamento, né, de professores e etc. E aí esses novos profissionais, né? E ainda temos também um debate junto com esses outros profissionais, né, que é o nosso dever também aproximar para contar para eles como que nós podemos também contribuir nesse espaço, né? Que às vezes, em alguns momentos que eu já estive conversando, né, com esses outros, eles já falavam assim, aí, mas qual que é... O que você poderá contribuir na escola? Né? Porque ainda tem aquela magnitude, né, que a escola ainda, aquela magnitude não, aquele conhecimento que a escola está entre quatro paredes, né? Então, ainda um pouco com o modelo ainda um pouco conservador, né? E aí, a escola, quando ela abre as portas para a comunidade, né, até falando de escola aberta, né, e aí a escola, né, a galera do gueto passa a frequentar a escola, e aí a questão social, né, bate na escola, né, todas aquelas mazelas, né, na questão social, familiar e etc, entra dentro da escola, né, e aí o professor, né, que é aquele que está lá para lecionar, né, depara com essa mazela, né, e aí nós chegamos, né, nós, assistentes sociais, junto com a psicologia, né, para discutir sobre essas questões, né, que chega agora na escola, né, diante do momento que ela abre as portas, né, que antes, nosso entendimento é o seguinte, que antes a escola, né, para quem tem acesso era poucos, né, e aí os filhos da classe trabalhadora hoje, que é a galera lá do gueto, lá do morro, todos aqui têm acesso à escola, até condicionadas políticas sociais também, né, que exija que ele frequente a escola.
Então, a partir desse momento, a questão social entra na escola, né? Pode passar. E aí, o documento ele vem trazer o né, qual que é os eixos, né, do assistente social no espaço escolar. A concepção de educação, né, que norteia o trabalho do assistente social de acordo com o nosso projeto ético político profissional. Então, primeiro momento, nós temos que conhecer, né, qual que é a concepção de educação que nós temos, nós profissionais. O que é educação para mim? E esse entendimento, ele tem que dialogar com o nosso projeto ético político, para depois eu entender qual que é o meu papel dentro daquele espaço, né? As possibilidades e entraves para a materialização do nosso projeto ético político profissional na política de educação. Quais são as possibilidades? Quais são as dificuldades que nós temos diante dessa sociedade, né, capitalista, né, que todas as mazelas estão batendo na porta? E aí qual será a dificuldade e a possibilidade para me materializar meu projeto político dentro daquele espaço, dentro daquela política? E aí, diante disso, eu entendendo qual que é a concepção de educação, qual que é a possibilidade para mim efetivar o nosso projeto ético político, e aí eu vou entender qual que é o trabalho, né, do assistente social na educação, né, como se tem dado a intervenção profissional, tá? E aí nós temos as dimensões, né, umas dimensões políticas mesmo, de bandeira, né? Que é a luta pela educação como direito social, né, que eu acho que é o nosso entendimento de educação, tenho certeza. A consolidação do serviço social, né, na política da educação, né, diante disso tudo, nós temos o objetivo de consolidar, né, o serviço social nessa política, né, pensando também todo no processo histórico e social da construção, também nós, assistentes sociais, até psicólogos, também na construção de outras políticas, que é o marco, por exemplo, da assistência social. E a contribuição do serviço social para a garantia do direito, né, à educação e à escola como instância de atuação, né, que é um dever do Estado e uma garantia, né, de todos ter acesso a uma educação, seja formal e não formal, né? E aí eu coloquei alguma, né, assim, bem pontual, né, o assistente social no espaço educacional, diante da própria minha vivência, né, e outras experiências, né? A expressão da questão social chegou na escola, e aí são elas, as drogas, né, o trabalho infantil, a gravidez precoce, diversos tipos de violência, seja verbal, né, física, a ausência da família, o abandono, a evasão escolar, a homofobia, questões étnicas e raciais, né? Então, são as expressões, né, da questão social, são as mazelas, né, podemos dizer, que chega dentro do espaço educacional, a qual, né, nós, assistentes sociais e psicólogos, estamos lá, né, não para eliminar, que jamais podemos eliminar, mas, né, para contribuir, né, para a emancipação humana, né, do próprio sujeito que está lá inserido. E aí, nosso viés também é a interinstitucional e interdisciplinariedade dos letras, não consigo falar. A escola, a gente, né, não pensando só dentro dos muros, e aí a gente vai dialogar também fora da escola, articulando, né, com os movimentos sociais, com a rede socioassistencial, né, fora da escola. O que eu tenho ali para mim, minha rede socioassistencial, né? Eu tenho o Conselho Tutelar, eu tenho o CRES, eu tenho, né, a Unidade Básica de Saúde, o NASF. E aí, eu tenho que dialogar também. Eu tenho a associação de bairro, né? Então, vamos aproximar, né, e dialogar com o espaço fora, não só dentro da escola. E as outras políticas sociais também, né? E a interdisciplinariedade, né? Não só fora, mas dentro. Vamos dialogar também, né,
com a comunidade acadêmica, né, com os grêmios estudantis, né, fortalecer, né, os movimentos dentro da escola, com o projeto, participar da construção do projeto político-pedagógico, né, eu já trabalhei no Colégio Santo Antônio, trabalhei lá durante 5 anos, e a gente fez um trabalho legal lá com o Grêmio, né? Aí a gente tirou aquela mística, né, que a gente estava lá só para ficar fazendo seleção de aluno bolsista, e aí a gente tem, até hoje isso acontece com as meninas hoje que trabalham lá, a gente tem uma semana de políticas para a juventude, é uma semana que a gente articulou junto com os professores, com o Grêmio Estudantil, com movimentos sociais, né, que estão fora da escola, e debatemos outros temas também e levamos essa discussão para dentro da escola. Tá? E ainda participamos também, junto da construção do projeto político-pedagógico. E aí, nós pensamos que, diante de tudo isso, nós podemos efetivar, né, o nosso projeto de política profissional. Tá? Nossos pilares é liberdade, democracia, justiça social, equidade social e cidadania. Né? E aí cabe nós fazer uma reflexão, né, crítica da realidade, né, que educação que nós temos hoje, né? Qual é a discussão de política de educação, como que está sendo a construção do nosso plano nacional de educação hoje. E aí, uma parceria com a comunidade acadêmica, não adianta, gente, igual nós estamos aqui, né, debatendo, né, junto com o Conselho Regional de Psicologia, a gente também aproximar com outras categorias lá dentro do espaço escolar e fazer as mediações, né, que é o complexo de análise da dialética, né, a gente mediar e entender, né, o complexo, né, o que é dentro do espaço escolar e a socialização de conhecimentos. É isso, eu coloquei ali uma frase, né, da nossa, podemos dizer, mestra, né, do serviço social, que é a Marina Yamamoto, e ela fala ali: um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir das demandas emergentes do cotidiano. Enfim, ser profissional propositivo é não só executivo. Bom, queria agradecer a fala dos convidados, né? Foi muito